Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa segunda aula do curso da Fisiologia do Processo Inflamatório. Eu sou a professora Ana e se você perdeu a primeira aula, corre lá, que a gente faz uma introdução ao sistema imune, a gente vê todas as células, a gente entende de onde elas surgem, para onde elas vão, como elas atuam, a gente conversa sobre imunidade inata, adaptativa, e é esse o tema que a gente vai retomar para essa aula. E eu explico por quê. O curso é sobre o processo inflamatório, né? A gente fez lá um background sobre o sistema imune, para a gente entender exatamente quem são os elementos envolvidos ali nesse processo. E essa aula é basicamente, né, o tema central dela é justamente a inflamação aguda. E por que eu preciso saber, relembrar da imunidade inata e imunidade adaptativa? Porque a imunidade inata ela está diretamente relacionada com a inflamação aguda. Então, só para a gente retomar, relembrar, nós temos a imunidade inata. Se você assistiu a primeira aula, você vai lembrar lá que eu brinquei, que é aquela que a gente vem de fábrica, a gente nasce com ela, ela tem uma resposta já programada, as células não têm a capacidade de memória, então ela é programada para atuar daquele determinado jeito, independente do antígeno. Então, quem que a gente tem? A barreira epitelial, como a pele. Nós temos os fagócitos. Caso você não lembre lá o que é um fagócito, que faz fagocitose, retoma lá na primeira aula. Nós temos as células dendríticas. Nós temos o sistema complemento e também as células NKs, que eram as natural killers. Para você lembrar lá da ação das perforinas, das granzimas. Então, todos esses componentes são parte da resposta inata. Diferente da adaptativa, que tem efeito de memória, que são lá os linfócitos B, os linfócitos T. Dei lá o exemplo da vacina, que você expõe o seu sistema imune, a gente fala que desafia o sistema imune para ele criar uma resposta, né, para quando, se eventualmente você cruzar com aquele antígeno em algum momento da vida, você já sabe, o seu sistema imune já sabe como responder a ele. Então, né, vamos adiante. Uma coisa muito importante, às vezes em aula de imunologia ou da inflamação, as pessoas perguntam assim, poxa Ana, mas como é que essas células do sistema inato, especialmente, então elas sabem o que elas têm que fazer, para onde elas têm que ir, quem que elas têm que combater? Pessoal, os patógenos, os antígenos, eles têm uma assinatura molecular, eles têm um determinado padrão molecular, né, o que a gente chama de PAMP. PAMP é a sigla em inglês. Em português, padrões moleculares associados a patógenos. E as células, quando elas estão entrando em apoptose, quando elas estão entrando já em morte celular, ou que aquela célula está danificada, a maquinaria dela está danificada, ou ela está infectada, ela também tem uma assinatura molecular. DAMP é do inglês, mas em português são padrões moleculares associados a danos. Então, a célula, quando ela não está legal, quando a coisa ali não está indo bem, quando aquilo representa uma ameaça, um problema, ela deixa uma assinatura molecular, ela tem essa característica. E aí, essas células do sistema imune inato, elas têm o quê? Receptores de reconhecimento de padrões. Então, você tem uma célula do sistema imune capaz de gerar uma resposta, uma fagocitose, liberar molécula citolítica, com receptores que reconhecem danos, reconhecem patógenos, e patógenos e células comprometidas que expressam que não estão funcionando corretamente. E é isso que permite o encontro desses elementos. Pessoal, falamos até agora dos elementos do sistema imune, como eles funcionam, como eles trabalham, como eles identificam o que está acontecendo. E aí chega no tema central do nosso curso, né? O que é a inflamação? Quem está aí na graduação, mesmo quem está na pós, a gente sempre vai acabar caindo nessa obra, que é o Tratado de Fisiologia Médica, do Guyton e do Hall, que são dois autores bastante reconhecidos na área. Vamos ver o que eles trazem para a gente sobre o que é a inflamação.
Quando ocorre lesão tecidual, seja ela causada por bactérias, traumatismo, agentes químicos, calor ou qualquer outro fenômeno, os tecidos lesados liberam várias substâncias que provocam importantes alterações secundárias nos tecidos. Todo o complexo dessas alterações teciduais é conhecido como inflamação. Vamos traduzir, vamos aos poucos. Então, quando ocorre lesão tecidual, seja ela causada por bactéria, traumatismo, agente químico, calor ou qualquer outro fenômeno, os tecidos lesados liberam várias substâncias. Então, o que acontece? Você tem lá a homeostase, a integridade da sua saúde, do seu organismo, tudo funcionando certinho. Mas aí você caiu, machucou, foi atropelado, ficou doente, foi exposto a uma bactéria, a um vírus. Aconteceu alguma coisa que não estava no script, que não era para acontecer. Você colocou essa homeostase em risco. Você provocou uma lesão nesse tecido. E aí o que acontece? Você vai ter naturalmente a chamada resposta imune, que ele coloca aqui, ó, liberam várias substâncias que provocam importantes alterações secundárias nos tecidos. Lembra lá na primeira aula que a gente fala o que é a resposta imune? É a resposta coordenada das células, das moléculas, atuando de maneira convergente na inflamação, no combate a essa ameaça. E aí todo o complexo dessas alterações teciduais é chamada de inflamação. Então, é toda essa resposta imune coordenada frente ao quê? A uma lesão tecidual, né? Machucou, foi exposto a um vírus, a uma bactéria, aconteceu alguma coisa e essa resposta imune está atuando frente a esse estímulo. Pessoal, hoje a gente fala muito de inflamação, muito mesmo, né? Parece até que é algo novo. Só que não é. Já no Egito Antigo, 3.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, já se tem registro em papiros de que já se tinha noção do que era a inflamação. Claro que não com conhecimento científico, com o método científico que a gente sabe hoje. Era tudo muito mais intuitivo, totalmente empírico, mas já se tinha noção de que existia algo ali acontecendo, que era o quê? A inflamação. Avançando no tempo, mas ainda antes de Cristo, vai tempo, 30 a 50 anos antes de Cristo, lá no Império Otomano, Celsius, ele descreveu os 4 sinais da inflamação: calor, dor, tumor, rubor. A gente vai discutir mais pra frente sobre esses sinais. E aí, avançando muito no tempo, lá para 1858, a gente tem um pesquisador, um médico alemão, Rudolf Virchow, que ele incorpora o 5º sinal cardinal da inflamação, que é o quê? A perda da função. E ele também, por meio da observação, ele faz a associação da inflamação com o desenvolvimento de outras doenças, como, por exemplo, o câncer. Ele observou que indivíduos com inflamação crônica eles tendiam a apresentar tumores posteriormente. Muito da pesquisa da imunologia avançou, deixou de ter esse caráter observacional, esse caráter experimental, para se tornar uma coisa mais fiel ao método científico depois do surgimento do microscópio. Então eles começam a estudar muito o pus, feridas, e aí então a pesquisa avança até o desenvolvimento de fármacos como os anti-inflamatórios. E aí chegamos então nos sinais clássicos da inflamação, que já se tem conhecimento lá desde a Roma Antiga. Como eu já falei para vocês, calor, né? Ocorre a hiperemia do tecido aqui naquele local. É só ter um exemplo muito claro, uma espinha, uma picada de inseto que você coçou. Coloca a mão, vai ver que tá quente. Rubor. Rubor é que fica vermelho, né? O exemplo da espinha, da picada é bem emblemático. Inchaço, né? A região incha. Eventualmente você vai ter dor. E aí, a depender do local, de onde está acontecendo essa inflamação, você também vai ter a perda da função. E aí, pessoal, aqui a gente chega, né, no ponto da aula. O que difere, então, a inflamação aguda da crônica? A priori, o tempo.
O processo da inflamação aguda, ele é muito mais delimitado, ele dura algumas horas ou no máximo alguns poucos dias. E aí, a depender do desfecho, pode ser que a gente tenha inflamação crônica ou não. Como eu já falei para vocês, a inflamação aguda é mediada pela imunidade inata, que é a primeira linha de defesa. Ela acontece imediatamente após a lesão ou dano tecidual. É uma resposta inespecífica. Lembra lá que eu brinquei, já vem de fábrica, ela é programada para atuar daquela determinada maneira. Então é uma resposta rápida, porém ela não é específica para cada tipo de lesão ou para cada tipo de antígeno. Ela é como é. Ela envolve componentes vasculares e celulares. E ela tem um caráter exudativo. Por quê? Porque ela extravasa, ela consegue promover um extravasamento do vaso para o tecido que foi lesionado. A princípio, nas primeiras 24 horas da lesão, do dano tecidual, você vai ter uma forte presença de neutrófilos atuando ali no local da inflamação. Vai ter ação de citocinas, quimiocinas e mediadas principalmente por macrófagos e células dendríticas residentes ali no local. Já após 48 horas, você já vai ter a predominância dos monócitos. Lembra lá que eles se diferenciam em macrófagos. E esses macrófagos ainda se diferenciam em macrófagos do tipo M1, né? A gente fala que o macrófago ele sofre a polarização. E aí, a depender do estímulo, ele pode se tornar um macrófago do tipo M1, pró-inflamatório, ou M2, anti-inflamatório. Aqui no caso, né, como a gente está falando de um local inflamado, lesionado, a gente está falando de macrófago M1. Bom, e como é que tudo acontece? Pessoal, lembra que eu falei lá na primeira aula? A resposta imune, ela é coordenada, não é bagunçado, né? Então, tudo ocorre em etapas subsequentes. Então, a princípio, na inflamação aguda, nós vamos ter inicialmente respostas a nível vascular. E como isso acontece? Lembra lá que os fagócitos, eles liberam, por exemplo, histamina, bradicinina, você vai ter liberação aí de óxido nítrico, serotonina, prostaglandina. Tudo isso leva ao quê? A vasodilatação. Você aumenta o calibre do vaso, você aumenta o fluxo sanguíneo passando por esse vaso. Por isso que fica inchado, por isso que dói, por isso que fica vermelho, por isso que fica quente. Você aumenta a pressão nesse tecido. Concomitante à vasodilatação, o que acontece? Acontece o aumento da permeabilidade vascular. E o que é isso? A parede do vaso, o interstício, o endotélio, ele fica mais permeável, ele fica de uma forma que o trânsito entre moléculas e células acaba sendo facilitado por meio da parede vascular. Então, retomando, ocorre a vasodilatação, se aumenta o calibre desse vaso e você também aumenta a permeabilidade da parede do vaso. Então, fica mais propício o trânsito de moléculas e outros elementos. E aí, pessoal, parece até um desenho, né? Abstrato, mas não é, calma que a gente vai entender. O que a gente viu até agora foram as alterações a nível vascular, mas lembra que eu falei que tinha alteração vascular e tinha alteração a nível celular. Então a gente já viu vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular. Agora a gente vai ver o que acontece a nível celular. Quem que está envolvido ali nessa resposta inflamatória aguda? Pessoal, onde a gente está vendo aí rosa na parte de cima da imagem é um vaso. É a representação de um vaso sanguíneo. E aí, quem que vem chegando aí? Vem chegando um neutrófilo. Lembra lá, componente da imunidade inata. Então, ele vem por dentro do vaso sanguíneo e ele vem rolando, né? Ele faz o chamado rolamento pelo vaso. E aí, então, ele
adere à parede do vaso. E aí, então, lembra que a permeabilidade vascular está aumentada. A partir dessa adesão que ele faz na parede do vaso, ele consegue passar para o local da inflamação. E aí, por meio da diapedese e da migração, mediada por quimiotaxinas, que sinalizam onde está a inflamação, esse neutrófilo, então, finalmente chega aonde ele precisa chegar. E aí, mediante lá ao estímulo, ao antígeno, ele realiza a fagocitose. Caso você já tenha se esquecido, fagocitose é quando a célula projeta sua membrana de forma que ela consegue englobar o antígeno e então no seu interior realizar a destruição dessa ameaça. Bom, Ana, e o desfecho, né? A gente já viu o que muda, o que não muda. Então, pessoal, você tem lá um estímulo inicial, que é o quê? É o dano tecidual. E aí, mediante um processo inflamatório normal, dentro do que é considerado normal, você vai ter inicialmente a inflamação aguda, mediada pela imunidade inata. Você tem uma resposta imune tecidual. E aí, você pode ter ou não a resolução do problema. Resolveu o problema? Beleza, homeostase tá lá, vida que segue. Porém, a depender do antígeno, a depender da extensão e da gravidade desse dano tecidual e a depender da capacidade funcional desse sistema imune, pode ser que essa inflamação aguda não seja o suficiente para conter essa ameaça. E aí você tem o quê? A falha na resolução. E pode ser que esse problema avance de maneira crônica, que aí entra a inflamação crônica que a gente vai discutir em outra aula. Então, pessoal, fechando todo o nosso cenário, nós vamos ter um estímulo na forma de uma lesão tecidual, cortou, caiu, machucou, foi infectado, contato com vírus, então aconteceu algo que não estava ali para acontecer, mas aconteceu. Levou um dano a esse tecido, a esse organismo. Você vai ter ativação de células residentes, sobretudo da imunidade inata. Você vai ter a liberação de mediadores inflamatórios, lembra lá das citocinas. Lá no vaso, você vai ter a vasodilatação, vai ter aumento da permeabilidade da parede desses vasos e você vai ter a resposta vascular. A princípio, em um primeiro momento, você tem uma forte atuação dos neutrófilos, chegam por rolamento na parede do vaso, se aderem, por diapedese passam da parede do vaso para o tecido que está inflamado, para onde ocorreu o dano tecidual, e aí por meio da diapedese, da migração, ele chega aonde ele precisa chegar e realiza a sua função básica, que é o quê? Fagocitar aquela ameaça, aquele antígeno, e então promover a homeostase. Resolveu? Beleza. Não resolveu? Pode ser que o problema avance na forma de uma inflamação crônica, que é papo para uma outra aula. Pessoal, essa foi a nossa segunda aula do nosso curso do processo inflamatório. Eu espero encontrá-los ainda nas próximas aulas. Caso tenham dúvida, queiram consultar a bibliografia, me procura lá no Instagram que a gente conversa. Beleza? Um abraço a todos.